Olá, eu não sei como você está aqui neste momento, mas eu creio que Deus está contigo, te protegendo, te guiando. A caminhada é difícil, mas Cristo venceu o mundo. Hoje vamos falar liberando o perdão. Você sabe o que significa perdão? Hoje vamos aprender sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoarás. Se, porém, não perdoares aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Antes de falar sobre essa mensagem, vim pedir para que você compartilhasse para que outras pessoas também sejam grandemente abençoadas da palavra de Deus. A última oração eu falei do pão. O pão que nos sustenta é a palavra de Deus. Que você se inscreva, ative o sininho para cada dia sendo alimentado, ganhar conhecimento e continuar na caminhada com Cristo. E dê seu like, que isso ajudará o canal a crescer. Para mim, liberando o perdão é a angústia que nós temos no nosso coração quando nos magoamos ou nós somos magoados. Muitos pensam assim: eu só perdoo se eu fizer alguma coisa errada, porque se ele fizer alguma coisa errada eu não vou perdoar ele, tem que me perdoar. As pessoas estavam aceitando Jesus. As pessoas tinham que perdoar Jesus, mas quem perdoou, quem liberou o perdão, quem mandou a mensagem da graça de Deus foi Jesus. Certas coisas na nossa vida nós temos que agir. Certas coisas na nossa vida nós temos que mostrar que somos diferentes. E isso vai, aqui nessa palavra, em Mateus, vai dizer: se nós não perdoar nossos devedores, por que nosso Pai também deve nos perdoar se nós não merecemos? Por quê? Porque nós não perdoamos os nossos devedores, as nossas ofensas. Se nós perdoarmos os homens, por que Deus deve nos perdoar se nós não merecemos? Porque pela graça nós alcançamos o reino dos céus. Pela graça nós alcançamos a vida eterna. Não pelo mérito que nós não somos santos. Então pela graça, a graça que nos liberta, a graça que nos sustenta, se arrepende, porque Deus quer liberar o perdão para a sua vida. Jesus deu-se a grande trabalho para ensinar a exigência do perdão. Nosso texto registra a situação que deu a esse assunto no Sermão da Montanha. Tornou claro que os pecadores serão perdoados na proporção de sua boa vontade em perdoar. Por volta da metade de seu ministério, Jesus contou uma história ilustrando o princípio sobre que opera o perdão. Certo homem devia ao seu rei 10.000 talentos, alguns milhares de reais. Digamos, o rei perdoou-lhe a enorme dívida. O mesmo homem insistiu em receber o pagamento de um conservo que lhe devendo de 100 talentos. Tremenda foi a indignação do rei ao saber disso, e a lição é descrita em capítulo 18, versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um seu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Nós queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos que Deus resolve, que ele não cobra, não continua que nós pagamos essa dívida. Mas às vezes nós não perdoamos a nossa dívida com o nosso irmão. O homem devia 10.000 talentos para o rei. E o rei perdoou a dívida. Mas um homem que estava devendo e não perdoou a dívida do irmão de 100 talentos. Isso acontece com nós. Acontece na nossa vida espiritual. Nós queremos que Deus resolva, queremos que Deus perdoar, que Deus nos abençoe, mas não queremos soltar mensagem de bênção para o irmão, mensagem motivadora para o irmão, mas não quer perdoar o nosso irmão. Deus está te dizendo hoje: se você não os perdoa os vossos irmãos, eu também nos perdoarei. Porque o mandamento de Deus está escrito: ame ao seu próximo a si mesmo. Se não amar o próximo, você não alcançará o reino de Deus. Simples, é assim mesmo. Ame ao próximo. Se você não quer que uma pessoa faz com você, não faz também a ela. Ao fim do ministério de Jesus, durante a última semana, antes de sua crucificação, ele disse: e quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E durante a mesma acidentada semana ilustrou o que queria dizer por perdoar. Quanto a ele próprio pendurando na cruz orou: Pai, perdoa-lhes. A quem se referia ele? E essa oração era súplica sincera em favor de Judas, que o traíra, dos fariseus, dos sacerdotes, que odiava tão violentamente, de Pilatos e de Herodes, que poderia haver livrado dos soldados que atormentaram de toda a humanidade, cujos pecados ajuntaram a pô-lo sobre a cruz. Jesus não necessitava do perdão, era pronto a perdoar. Oh, que palavra! Jesus, ele não necessitava do perdão, mas ele estava pronto a perdoar. O que isso mostra? Que às vezes ele... eu sei que eles não vão perdoar a mim. Eu sei que eles estão um pouco me importando a mim, mas eu vos perdoo, Pai. Eu sei que eles não sabem o que fazem. Eu vos perdoo, Pai. Sabe? Deus, Jesus, ele não esperou ser perdoado. Ele mesmo agiu. Essa doutrina é intensamente prática. Faço e repete na igreja as palavras: perdoa-nos a nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Mas o texto real nem é a vida humana. Imaginemos que alguém me defraudou em tudo quanto eu possuía, que alguém mente a meu respeito, que alguém faz mal ao meu filho. Em circunstâncias tais, poderia eu perdoar? Então, ele não está falando só em dinheiro. Perdoa a dívida em dinheiro, mas também pode ser sentimental, pode ser qualquer outro aspecto da nossa vida, que às vezes nós ficamos contrariados ao nosso irmão. Pode ser, se alguém desrespeitar seu filho, agir mal ao seu filho, você perdoará dessa circunstância. Então não é só sentido, pode ser qualquer sentido da vida. Você está pronto para perdoar? Sabe, um certo vídeo eu vi do tribunal. Uma pessoa muito mal, que matou, estuprou muitas pessoas, sabe? Você entende isso? O que ele estava fazendo de errado? Aí colocou ele e todos os pais que ele fez essas coisas, os pais das vítimas. E os pais só xingavam, maltratavam, mostravam: você sabia, filha? Minha filha era cristã, minha filha era mulher de... Mas isso não estava adiantando nada, porque o homem, ele era duro. O homem que é usado pelo diabo, ele é duro, ele não vai sentir sentimento, ele é frio. Mas um homem, uma mulher, um homem disse assim: eu vos perdoo. Eu vos perdoo. Simples assim. Ele começou a chorar. Sabe por quê? Veio julgar não vai ser a maior circunstância. Ele fez errado, matou, mas perdoar é a única momento, é a única coisa que nós podemos fazer para salvar a vida, para salvar a nossa vida. Não adianta nós julgar o irmão de coisa que ele já fez errado. Nós temos que agora liberar o perdão. Liberando o perdão, ele mesmo, o Espírito Santo, lhe tocará e ele mudará a sua vida. Não adianta você maltratar seus irmãos em palavra. Não sei o que, você fez aquilo. E a vida depois: Deus, me perdoa, me abençoe. Não adianta. Libera o perdão. O irmão não merece, não sei o que. Então nem aí. Você quer receber a graça de Deus, é assim. Os soldados mereciam nem uma gota do sangue, nada de Jesus. Jesus os perdoou. Eles foram mais violentos do que tudo que você imaginava. Aceitou, cuspiu, prisionou, aceitou, carregou sua própria cruz. Ele foi crucificado, apanhado, foi pregado na cruz, teve lança nas suas costelas, e Jesus os perdoou. Sabe? Você entendeu agora o tamanho da dívida que nós temos com Deus? E Deus perdoa a nossa dívida, mas nós não perdoamos a dívida dos nossos irmãos. E essa foi a mensagem que Deus mandou te entregar. Perdoa. O perdão vai mudar a sua vida, mesmo que seja difícil. E já examinemos o lugar que ocupa em nossa vida de comunidade o amor fraternal. Jesus perdoa e esquece, façamos pois o mesmo. Em muitos versículos da Bíblia eu li que nós fazemos coisa errada. O arrependimento verdadeiro, estou falando do arrependimento verdadeiro, não aquele que se arrepende e continua pecando. O arrependimento verdadeiro, Deus perdoa, esquece do seu pecado.
Mas você não pode cometer de novo isso que é o difícil. Mas tem que liberar o perdão, mas não ficar lembrando. Esquecer. Como é difícil demais esquecer que o irmão me humilhou, o irmão fez aqui, não sei o que. Ai. Se Deus o perdoou, aquele estava açoitando ele. O que é o irmão para nos perdoar? Então possamos meditar nessa palavra. Agora de momento vamos orar, sabe? A oração, para mim, é uma das melhores coisas para um cristão. É a oração, a palavra e o jejum. E se humilhar, Deus. Não é ser humilhado. Muita gente fala assim: os humilhados serão exaltados. Não, é aquele que humilha serão exaltados. Tá bom, vamos orar neste momento. Eu quero que você deixe o pedido de oração. Coloque nos seus amigos, familiares, para que você seja grandemente abençoado na palavra de Deus e outras pessoas também seja grandemente abençoado. Faz isso aí para você ser grande testemunho da palavra de Deus. Senhor, ajuda-me a perdoar o meu próximo, assim como tenho recebido de ti o perdão. Ensina-me a ministrar este perdão aos corações duros que carecem a ti, assim como eu careço. Deus, que eu possa perdoar ao perdão, que eu possa liberar o perdão e não lembrar das transgressões que fez. Deus, eu sou falho, mas o Senhor está comigo. E quando o Senhor está comigo, nada ali é impossível. Porque o Senhor é Deus do impossível. Tudo que é impossível se torna possível. Sabe, Deus? Me ajude a liberar o perdão. O que eu acho como perdão? Perdão é uma libertação da nossa vida. O negócio de ficar angustiada, esperar o outro agir. Se você morrer, se o outro irmão morrer, e agora? Vocês vão pro inferno por causa disso? Teve contenda aqui, irmão. Gente, irmão tem que ter contenda, né? Tá bom. Jesus, se você quer aprender a ser como uma ovelha, calma. Uma ovelha que perdoa, segue a Jesus Cristo. Estuda a Jesus Cristo, você verá como que Jesus ele perdoava, como Jesus ensinava, como Jesus era humilde, como Jesus era. Jesus era um homem que mais liberava o perdão. Ele sabia que Judas ia trair, mas ele mesmo assim não julgou. Ele sabia que Pedro ia negar, mas mesmo assim ele não agiu. Sabe por quê? Sabe, certas coisas nós não devem entrar à oposição humana. Nós falamos assim: ô Judas, não me trai, o que eu fiz por ti? Não, ele fala assim: eu sei que tem alguém traidor aqui e não pode beber essa santa ceia indignamente. Então aquele que está em pecado, se arrependa. Não beba a santa ceia impuramente, sabe? E ele foi condenado, sabe? Quem bebe a santa ceia impuramente está condenado sobre o aceitamento de Jesus. Eu sei que é difícil, mas tenta. Pastor vai entender você na hora. O pastor vai te alegrar. Se o pastor não te alegrar, não te abraçar, você está sendo verdadeiro. Agora, cristão, se arrepende, ora, busca o Senhor e sai disso. Ele vai falar isso, um pastor verdadeiro. Um pastor inapropriado, ele vai falar assim: não, que vergonha na cara, deve seguir logo, isso é corpo de vida. Toma cuidado, estuda a Bíblia, vive a Bíblia e vive a palavra e salva as pessoas. É isso que eu tenho essa mensagem. Libera o perdão. Não espere ser perdoado. Seja humilde. Seja menos egoísmo. Sabe? Nós podemos ser melhor. Se a Bíblia nos ensina isso, que nós temos que liberar. Nos ensina que nós devemos esperar. Tudo que você pode fazer hoje, não espera para amanhã, que o amanhã não nos pertence. Então libera, esquece disso. Meu noivo, não sei o que, libera o perdão. Minha noiva, não sei o que, libera o perdão. O perdão pra mim é a melhor coisa, sabe? Mas eu falo a verdade. É a melhor coisa você falar sobre pregar. De perdão. É fácil. Foi muito bom perdoar. Mentira. Eu tô fazendo tomar o leg aqui falando de perdão. Mas é fácil perdoar? Imagina um cara que te humilhou, um cara que falou mal do seu filho, falou mal da sua família, falou mal, tá te devendo, e você vai lá assim: me perdoa, irmão.
Que Deus possa continuar abençoando. Que quando você estiver preparado, você me paga, ou eu perdoo essa dívida, como o Senhor me perdoa minha dívida que eu tenho prometido. Sabe, é assim que nós fazemos diferença. Porque você nunca será prejuízo, porque você receberá a vida eterna. Agradeço a cada um que ouviu essa mensagem de coração até aqui. Que Deus possa abençoar grandemente você na presença de Deus. Te enche de espírito, de força, de coragem. Compartilhe para outras pessoas ser grandemente abençoadas. Se inscreva. Que Deus possa abençoar grandemente você.